Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização, visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele está entre nós. O caminho é difícil, passamos por dificuldades, não é verdade? Mas nós sabemos onde o nosso caminho vai chegar. E Jesus nos leva a uma só direção, ao mundo novo, mundo de justiça, de paz, mundo de saúde, mundo onde vamos desfrutar da sua glória, a eternidade. E hoje nós vamos ver, na primeira leitura, que os legítimos profetas de Deus anunciam sempre a verdade, mesmo que ela seja incômoda ao povo. E a presença de Jesus entre nós é um convite irrecusável à confiança e à coragem. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Conferir Salmo 69, verso 2.6. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, verso de 1 a 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor, realize Ele as palavras que profetizastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias:
Isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dele também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade, que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Reze comigo. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Conferir Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água,
em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Hoje nós estamos caminhando já na segunda-feira e nós vamos entendendo o corpo da mensagem de Cristo para nós, é para a nossa vida. Quando ele vai caminhar em direção aos discípulos, caminhando sobre as águas. Para um tanto difícil para os apóstolos entenderem quem era e vão confundir Jesus com o fantasma. E isso era para as primeiras comunidades e serve também para nós. Deus, muitas vezes, ele se manifesta para nós, no nosso lado, e muitas vezes não o reconhecemos. Isso é a parte essencial do que essa mensagem quer nos passar para nós, quis passar para as primeiras comunidades, que Jesus caminhava ao lado deles. Ele estava muitas vezes como numa barca, agitada pelo vento, e muitas vezes não confiavam de que aquele que estava ao lado deles era Deus, era o próprio Jesus, e Jesus se faz presente no meio de nós. Ele está presente na sua forma mais simples, aquele que se faz presente na Eucaristia todos os dias para nós e se oferece como único sacrifício de redenção, de salvação para nossas vidas. Não tenhas medo, sou eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que supera todas as tempestades e passa por sobre as águas. Jesus é aquele que fez mais do que Moisés, porque Moisés foi preciso atravessar, dividindo a água em dois. Jesus passou sobre as águas. Ele é a nova aliança, vem em direção à comunidade e dizer: não tenhas medo, sou eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se faz presente na Eucaristia todos os dias e se oferece como único sacrifício de redenção, de salvação para nossas vidas. E Jesus assim se apresentou: sou eu, não tenhas medo. E Pedro, reconhecendo Jesus, vai dizer: se és tu, faz com que eu desça daqui e vá até ti, eu quero andar sobre as águas também. E Pedro foi forte, ele como chefe da igreja, ele quis fazer aquilo que o mestre também fazia, e isso vale para cada um de nós, tentarmos imitar Jesus na sua prática. E Pedro vai tentar fazer isso, e isso vale para nós, devemos tentar fazer também. E muitas vezes nós estamos caminhando bem, estamos caminhando fortes, mas na primeira tempestade a gente já sente o barco afundar e não consegue caminhar. Devemos ser fortes. É isso que Jesus quer nos falar. Este grande milagre de andar sobre as águas foi logo depois que Jesus multiplicara os pães. E é muitas vezes necessário entender o milagre do pão, onde Jesus se faz presente no altar, diante das tempestades. Muitas vezes nós nos alimentamos de Jesus eucarístico e precisamos, às vezes, atravessar um mar. E nós esquecemos do milagre que Jesus fez, do milagre da partilha, do milagre do pão, do milagre onde ele se faz presente na Eucaristia. É esse Jesus que vem ao nosso encontro, porque Jesus que estava sendo pregado era um Cristo ressuscitado. E as primeiras comunidades chegavam a perguntar: é um fantasma então? Porque ele saiu do túmulo?
Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que vem na nossa direção, é aquele que vem para nos dar a solução para os nossos problemas. Ele vem na nossa direção e quer que nós façamos como Pedro, que demos um passo a Ele. É necessário nós tentarmos darmos um passo, mesmo diante de uma dificuldade, de uma tempestade, de termos que atravessar um mar. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, 28, de 1 a 17, a gente vai ver dois profetas. Um profeta que buscava agradar a população, Ananias, filho de Azur. Ele profetizava a paz quando Deus mandava dizer que viria a guerra. Falava aquilo que não era da vontade de Deus, porque Deus queria mostrar a verdade para aquele povo, que ele era um povo errante e que eles iriam colher a guerra e não a paz, que eles iriam colher os frutos de seus pecados, de suas perversidades. Ele anunciava um Deus tranquilo, um Deus conivente com o pecado daquela humanidade. E ele vai falando que Deus mandava falar que viria paz, que viria tempos de bonança para aquele povo, quando na verdade era o contrário. E Jeremias estava sendo esse que pregava, falava a verdade, que eles iriam colher os frutos do que eles plantavam. E ele vai dizer, Jeremias, no versículo 8, os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e pestes para muitos povos, reinos poderosos. Isto diz o Senhor, quebrar-te um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Jeremias estava mostrando que eles estavam servindo a Nabucodonosor e não a Deus, verdadeiramente. E esse próprio profeta, Ananias, a qual Jeremias vai dizer, ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor, eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. E naquele mesmo ano, diz a palavra, morreu o profeta Ananias. E assim, Deus nos mostra que o papel do profeta é anunciar, é falar a verdade. E a verdade é essa que o povo não queria escutar. Plantou, tem que colher. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração, Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado pela sua preciosa participação na nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. E inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Também dê o seu like, é importante, cada like que você dá, você deixa bem recomendado o nosso vídeo. Deixe os comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.